No universo de One Punch Man existem heróis extremamente poderosos. Eles são fortes o suficiente para conseguirem derrotar inimigos com nível de ameaça demônio e dragão. Geralmente esses heróis estão estabelecidos na classe S. Embora a classe S seja um sinônimo de força, ainda existem outras pessoas tão fortes que nem mesmo fazem parte da classe S e da associação dos heróis. Estes personagens até mesmo poderiam solar um herói da classe S com tranquilidade. E eu quero deixar claro que eu não citarei os membros da Associação dos Monstros e nem mesmo os heróis da classe S da Associação dos Heróis, apenas aqueles que carregam um certo heroísmo em si mesmos ou que fazem parte de outras associações. Então, antes de tudo, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo a esse canal gostoso de se assistir. Enfim, sem mendigagem no começo. Mas primeiro eu preciso avisar que esse vídeo está sendo patrocinado pelo World of Warships. E caso não conheça, World of Warships é um jogo gratuito e está disponível para PC. Ele basicamente se consiste em épicas batalhas navais, em busca da sobrevivência. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Você tem a opção de jogar como um lobo solitário ou reunir aquela galerinha do balacobaco de confiança para jogarem juntos e se tornarem a melhor equipe dos 7 mares. Você tem a possibilidade de montar uma armada de mais de 400 navios da primeira metade do século XX, podendo então desfrutar-se de 4 classes diferentes, cada uma com suas próprias individualidades, como os navios de guerra, destroyers, porta-aviões e cruzadores. Os porta-aviões possuem ataques rápidos, mas eles são frágeis. Os cruzadores são versáteis, mas também vulneráveis. Todos os meses eles trazem novos conteúdos, sejam eles novos navios ou até mesmo novas classes de navios, sem falar dos gráficos e texturas extremamente realistas. Só de olhar você percebe a complexibilidade que a equipe teve para recriar até mesmo os navios mais temíveis da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. World of Warships é literalmente um museu naval, seja no mar ou submergido com submarinos. World of Warships está disponível tanto para a antiga geração de consoles quanto para a nova geração. Basta só clicar no link da descrição e utilizar o código BRAVO para ganhar 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos e 7 dias de conta premium, e também poder escolher entre o USS Phoenix, cruzador japonês Kuma, encouraçado francês Corvette Dante Alighieri, HMS Wakeful, após completar 15 partidas. E lembrando, link na descrição e utilize o código BRAVO, senão não funciona. Vamos começar com Bomb, o irmão mais velho de Silver Fang. Bomb é o mestre das artes marciais. Ele é o criador e professor do punho cortante do ferro do Redemoinho. Ele e Bang são os dois maiores mestres do mundo das artes marciais. Durante o mangá, Bomb nos demonstrou habilidades e capacidades a par dos heróis da classe S. Ele sempre acompanhou o seu irmão, Bang, em batalhas contra monstros, incluindo poderosas ameaças de nível dragão. Como por exemplo, durante a segunda temporada do anime, Bomb foi uma figura essencial para ajudar o Bomb a encontrar o Garou e lutar contra a Centopeia Anciã. Uma coisa que temos certeza é que o Bomb, na sua juventude, era mais poderoso que o próprio Silver Fang. No passado, Bang utilizava as artes marciais apenas para realizar os seus próprios objetivos e aumentar o seu ego. Basicamente, Bang era tão encrenqueiro quanto o Garou é hoje em dia. Certa noite, Bomb decidiu dar uma lição no seu irmão mais novo, com o intuito de direcioná-lo para o caminho correto. No fim, o Bomb venceu essa batalha sem grandes dificuldades. Mesmo se segurando, Bang não foi capaz de vencer o seu irmão mais velho. Apesar de atualmente estar em uma idade avançada, para não falar velho, ele ainda se mantém ativo em batalhas de grande importância. Durante o arco da Associação dos Monstros, Bomb foi obrigado a enfrentar o Garou em uma das suas primeiras formas monstruosas. Até que o Bang chegasse ao local, Bomb já estava um pouco desgastado, pois ele doou um pouco da sua energia para salvar o Tank Top Master. Mas mesmo assim, ele enfrentou o Garou. O Bomb começou a luta marcando muita presença nos movimentos ofensivos. Ele estava lutando de igual contra o Garou, mas aos poucos ele estava sendo superado pela incrível adaptabilidade de Garou e eventualmente ele se retirou da batalha, deixando Bang resolver os seus assuntos com o Caçador de Heróis. Embora ele já tenha saído do seu auge, ele ainda continua bastante poderoso, pois como eu falei, ele conseguiu lutar de igual contra o Garou monstrificado, mesmo que tenha sido por um curto período de tempo, algo que até mesmo Darkshine e o Puri tiveram grandes dificuldades de realizar quando ele ainda tinha uma forma mais humanoide, a My Mask.
A My Mask é um herói muito forte, ele faz parte da classe A, Ranking 1. Seu nome verdadeiro é Belt. Ele é o responsável por impedir que os discípulos do Atomic Samurai cheguem à classe S. Além da sua profissão de herói, ele é um famoso modelo, ator, cantor e é a estrela mais popular do mundo. Além do seu trabalho como herói, ele é membro da equipe de avaliação de classificação de heróis da Associação dos Heróis. O My Mask uma vez afirmou que acredita que os heróis devem proteger os cidadãos e, se não puderem fazer isso, devem se tornar mais fortes o suficiente para realizar tal feitio. Ele também se preocupa genuinamente com o bem-estar dos cidadãos ao seu redor. Ele realmente leva o seu trabalho como um herói a sério. No entanto, o My Mask tem uma natureza impiedosa e oculta dentro dele mesmo. Ele é mostrado para ter um ódio ardente por qualquer coisa que ele vê como mal, incluindo aqueles que se considera cúmplices do mal e aqueles que ajudam esses cúmplices. Qualquer coisa que ele declara como mal deve ser rapidamente e completamente exterminada. Embora seja um herói digno de se apossar da classe S, ele escolheu permanecer na classe A, por precaução que os heróis mais fracos não subam de classificação. Durante o arco da Associação dos Monstros, a My Mask demonstrou um pouco de seu poder. Ele foi o principal apoio para Yayan e seus companheiros na luta contra a Princesa Monstro. Em poucos movimentos, ele venceu um monstro de nível demônio. Na webcomic, o My Mask viu um pouco do poder do Saitama enquanto ele estava lutando contra o Garou. Desde aquele dia, o My Mask ficou fascinado por sua força. Ele tinha aspirações de transformar o Saitama no melhor herói do mundo e lhe dar o reconhecimento que ele merece. Momentos depois de conversar com Saitama em um parque de diversões, o My Mask enfrentou um monstro nível dragão. No entanto, ele admitiu que ele nunca havia vencido um nível dragão sozinho, e isso obrigou ele a utilizar a sua verdadeira forma. Na realidade, ele era um monstro em uma casca humana. Ao utilizar o máximo de suas capacidades, ele foi capaz de derrotar o monstro e também salvar os civis. Garou. Garou é um dos discípulos do Silver Fang. Ele domina o punho da água corrente. Quando criança, Garou era fascinado nos monstros. Ele estava farto da vitória dos heróis a todo momento. E isso, sem dúvidas, foi uma das principais motivações que o levou a se tornar um caçador de heróis. Ele deseja encher os corações dos heróis de medo. Durante a sua jornada como um caçador de heróis, ele enfrentou oponentes formidáveis. Antes de sua caçada aos heróis, o Garou foi capaz de derrotar todos os seus colegas do dojo antes de ser expulso por Silver Fang. A combinação de intelecto genial da arte marcial e atributos físicos elevados de Garou permitiu que ele derrotasse vários heróis da Associação dos Heróis. Durante a emboscada liderada por Death Lightning, Garou afirmou ter derrotado quase uma centena de heróis. E ele foi capaz de derrotar o Tank Top Arm sozinho no início da sua caçada aos heróis, incluindo o herói da classe A, Tank Top Vegetarian, e até mesmo o herói da classe S, Tank Top Master, que acabou sendo dominado pelas técnicas de artes marciais do Garou. Ainda quando humano, ele foi capaz de fazer coisas incríveis, e ao se monstrificar, os seus feitos só ficaram mais absurdos. Ele foi capaz de derrotar diversos monstros e executivos da Associação dos Monstros, como por exemplo a Centopeia Eremita, partindo ela ao meio, Esperma Platinado e Furor Feio. Embora ele mesmo proclame ser o temível mal absoluto, isso é mentira. Ao desenrolar da sua batalha contra o Saitama, ele teve a oportunidade de demonstrar um pouco mais do seu lado altruísta, ao perceber que o Tareu, um dos seus poucos amigos, morreu. Então ele decidiu se sacrificar para salvá-lo. Sonic. O Sonic é um vilão recorrente e anti-herói ocasional. Ele apareceu pela primeira vez como um guarda-costas, contratado por Zeniro. Ele é um ex-membro da 44ª turma de graduação da Vila Ninja e um rival autodeclarado de Saitama. Em sua juventude, o Sonic era um rapaz muito apaixonado que lutava por uma vida melhor e não permitiu que o torturante treinamento da Vila Ninja o transformasse em uma máquina. Enquanto falava com Flash, ele disse que queria se tornar o oficial de mais alto escalão da Vila Ninja para poder mudar as instituições e permitir que os aprendizes vivessem a vida com mais liberdade. Ele expressou a ideia de que o mais importante é a ideia de viver a vida livremente, e ele esperava que o Flash o ajudasse com seus sonhos. No entanto, o massacre da Vila Ninja, que foi realizado por Blast e Flash, lhe causou um enorme desdém pelos heróis. Ele acredita que o apelido de herói não é realmente adequado para ninguém.
sentindo que ninguém é digno de um título tão elevado. Como um ninja e assassino veterano, Sonic é um mestre do armamento ninja, possuindo uma velocidade incrível e é adepto de esconder a sua presença. Ao enfrentar o monstro Rei do Mar Profundo, o Sonic se demonstrou ser superior ao monstro da calamidade nível demônio. Embora não estivesse com as suas armas, ele se virou muito bem com seus punhos. Uma vez Fubuki comentou que a capacidade de luta do Sonic é de um indivíduo de classe S. Isso se confirma durante a sua batalha contra o Genos. Ele foi páreo para o ciborgue demoníaco. Os combates contra o careca de capa lhe impulsionaram a ficar mais rápido e mais forte, chegando ao ponto de conseguir resistir a diversos golpes contundentes do herói de classe S, Flash. Nichiren. Eu tenho quase certeza que tu nem se lembra desse cara. O Nichiren é um mestre de espadas e membro do Conselho de Mestres das Espadas. A sua primeira aparição foi durante as primeiras temporadas do anime. Ele foi o mestre do Atomic Samurai e do Bigode Primaveril, ou Spring Mustache, ou como você preferir chamá-lo. Apesar de ser um indivíduo muito severo, ele também é muito carinhoso e confiante, e está sempre oferecendo ajuda ao Kamikaze quando solicitado. Por ser um membro do Conselho de Mestres de Espadas, o Nichiren é um mestre de espadas muito poderoso. Durante o arco da Associação dos Monstros, o Nichiren foi capaz de cortar facilmente vários clones do Esperma Negro, e com um simples balançar de espada, ele foi capaz de partir o solo em que eles estavam ao meio, abrindo uma gigantesca cratera. Atomic Samurai também estava confiante o suficiente na força de Nichiren para lhe pedir ajuda para perseguir e enfrentar o Garou, ao invés de confiar nos membros da Associação dos Heróis. Embora seja incrivelmente poderoso, ele encontrou seu fim na luta contra o Führer Feio. Ataques comuns não funcionam contra o corpo ácido do Führer, e quando o executivo foi atacar o Spring Mustache, ele se sacrificou em seu lugar e o seu corpo foi destruído pela metade. Momentos antes de morrer, ele lhe deu a Espada do Sol e deixou o Conselho dos Mestres das Espadas nas mãos do Atomic Samurai, com a missão de encontrar a Espada da Lua. Esse personagem não teve muito tempo de tela, mas acredito que se ele tivesse um pouquinho mais de tempo, ele poderia nos revelar mais coisas interessantes sobre a sua pessoa e habilidades com a espada. Líder da Vila Ninja. Partindo direto para a webcomic, o líder da Vila Ninja nasceu cerca de 300 anos atrás, embora não esteja claro se ele nasceu como um ser misterioso ou se tornou gradualmente um ser misterioso. Desde então ele aprimorou as suas habilidades e começou a iniciar a sua carreira como assassino. O seu poder e habilidades inacreditáveis permitiram que ele chegasse ao topo da indústria de assassinatos. Ele desse laços suficientes para governar o mundo nas sombras. Durante esse período, ele matou vários indivíduos de alto perfil. Por causa dos seus feitos surpreendentes, o líder da Vila Ninja era considerado o ninja mais poderoso a andar na Terra. Em algum momento no passado, ele fundou a Vila Ninja e treinou assassinos ninjas e os enviou para fábricas do submundo. Algum tempo depois, o líder da Vila Ninja desafiou Blast, o herói número 1 da classe S. Mas ele foi derrotado e entrou em coma, que durou cerca de 15 anos. O cara levou muita porrada. E devido aos seus status, é de se esperar que esse indivíduo era tão forte quanto um herói de classe S. Mas eventualmente ele foi derrotado novamente. Em um certo momento, ele deu de cara com Saitama, e então o atacou, mas o carequinha o afundou no chão e pegou as suas armas. E um fato interessante é que uma das espadas do líder da Vila Ninja acabou sendo entregues para o Flash, Saitama. E como a gente tá falando de personagens que são mais fortes que um classe S, o Saitama não poderia ficar de fora. Ele até o momento é a criatura mais poderosa do universo de One Punch Man. Com apenas um único soco, ele é capaz de destruir qualquer oponente. A forma que os seus poderes foram concebidos é repleta de mistérios. Com apenas uma rotina de treinos físicos e mentais, ele conseguiu quebrar o seu limitador, obtendo então um poder surpreendente. Por carregar um poder tão grande assim, é claro que outras pessoas perceberiam que o Saitama pode sim ser um herói mais poderoso que um herói de classe S. E caso queira descobrir quais são os personagens que conhecem a verdadeira força do Saitama, deixarei esse vídeo aqui nos cards para você assistir depois desse vídeo. É sério, é para assistir. Mas enfim, para o Saitama as leis da física não se aplicam a ele, e até o momento é impossível usar o Saitama como parâmetro de poder para qualquer outro personagem que está nesse vídeo aqui. E atualmente o Saitama está na classe A. Suihiro. Suihiro é um artista marcial.
e usuário do Punho do Vazio. Ele é um dos principais candidatos no 22º Super Fight e também ele foi 5 vezes campeão do torneio. Apesar de ter passado a maior parte do tempo brincando, não levando as suas aulas e treinamentos a sério, ele acabou se tornando um dos artistas marciais mais reverenciados do mundo. Ele é praticamente considerado uma lenda por vencer 4 torneios do Super Fight seguidos. Su-Ryu uma vez derrotou 2 heróis da classe A e chegou às finais do torneio com pouco esforço. Durante a sua luta com Saitama, ele foi capaz de exibir força e habilidades de luta a par de um herói de classe S. Ele até mesmo foi capaz de fazer o Saitama se esforçar um pouco para não ser eliminado. Após o torneio Super Fight, o Su-Ryu foi capaz de lutar e derrotar 4 artistas marciais transformados em monstros de nível tigre. Se pá, ele até mesmo derrotou alguns de nível demônio. Essa demonstração de poder de luta impressionou até mesmo o próprio Gouketsu, o primeiro campeão do Super Fight Tournament, que acabou se transformando em um monstro de nível dragão. Em um ponto, Gouketsu ofereceu a Su-Ryu uma posição executiva na Associação dos Monstros. Se ele escolhesse se tornar um monstro, o Gouketsu disse que o Su-Ryu seria um cara extremamente poderoso, mas no fim Su-Ryu não comeu as células monstros e não foi páreo para o Gouketsu. Foi necessário a interferência do Saitama na batalha. Caso contrário, o pior teria acontecido. Ao ser salvo por Saitama, ele fica inspirado a se tornar um herói. E então, mais tarde na série, ele se junta aos New Heroes, uma associação concorrente da Associação dos Heróis, e ao se tornar um New Leader, ele acabou ganhando um traje de batalha muito versátil. Mesmo com os minúsculos movimentos, os trajes de combate da New Heroes são capazes de criar poderosas ondas de choque, e como Su-Ryu é um artista marcial incrivelmente forte, ele ficou mais forte ainda. Para se ter uma noção, até mesmo os heróis mais amadores estavam conseguindo derrotar monstros de nível tigre sem grandes dificuldades. Esse traje foi uma bela aquisição. Suiko é uma artista marcial e usuária da técnica do punho vazio. Ela é a irmã mais nova de Su-Ryu. Ela teve uma das suas primeiras aparições no arco da Associação dos Monstros, mais especificamente no momento em que ela visitava o seu irmão no hospital. Suiko é uma lutadora muito poderosa e pode ser considerada no mesmo nível que Su-Ryu, embora Suiko afirme ser mais forte que ele, o que eu duvido um pouco, pois o seu irmão é incrivelmente talentoso, mas ela é recompensada com o trabalho duro. Ao contrário de seu irmão, ela é mais disciplinada e leva mais a sério o aprimoramento de suas próprias habilidades. Eventualmente, a Suiko decide se juntar aos membros da Associação dos Heróis. Muitos duvidaram das suas capacidades ao verem-la pela primeira vez. Ao colocar suas habilidades em prática em um teste da Associação dos Heróis, ela rapidamente foi classificada como uma classe A. Basicamente, após a aposentadoria de Silver Fang, ela era quem a Associação dos Heróis mais precisava naquele momento. Uma brilhante artista marcial. Ao ver que foi classificada como uma classe A, ela ficou um pouco irritada, pois esperava ser pelo menos uma classe S. Mas isso não a diminui, ela é forte o suficiente para vencer um monstro de nível demônio. Já aos de nível dragão, ela obteve muitas dificuldades de enfrentar um sozinha, tanto que foi necessário a interferência do Saitama para derrotar o Mirror, uma máquina com nível de ameaça dragão. Ao ser salva por Saitama, ela teve um pequeno vislumbre de sua força, mas ela não foi a única ao ver o quão poderoso é o careca de capa. Blue, um membro da New Heroes, também presenciou aquele momento. Inclusive, ele é o próximo personagem dessa lista. Blue. Ele é o filho do herói número 1 da classe S, Blast. O Blue faz parte da New Heroes. Ele é o herói número 1 desta associação e também fundador da mesma. Ele criou a New Heroes para mostrar ao mundo o que os heróis realmente são. A primeira aparição do Blue é mostrada quando ele estava perseguindo o Saitama e o Amai Mask, logo depois do Amai Mask ter revelado a sua verdadeira forma. Embora pretendesse descobrir para onde o Saitama estava levando o Amai Mask, ele foi impedido por Genos. Eles não lutaram. Blue apenas queria saber para onde o Saitama estava indo, mas Genos responde dizendo que ele não sabe para onde o Saitama irá levá-lo, o que colocou um fim na sua busca. Blue utiliza um traje de batalha e uma manopla de energia, o que o auxilia a realizar os movimentos especiais. Durante a série, Bruce demonstrou ser um herói bem completo. Ele venceu muitos monstros de nível demônio, e até mesmo um monstro de nível dragão. Porém, após vencer um monstro de nível dragão, ele ficou completamente esgotado.
Muitos desses personagens conseguem ser tão poderosos quanto um herói de classe S. Embora alguns não consigam derrotar um monstro de nível dragão sozinhos, eles ainda conseguem nos revelar o seu verdadeiro valor no campo de batalha. E se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, então por favor se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim você vai estar me ajudando a produzir mais vídeos como esse. Então me ajuda a te ajudar. Você se inscreve e eu produzo mais vídeos interessantes de One Punch Man pra você. Mas enfim, muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!